Olá, tudo bem? Eu sou Gerson Nunes, do Instituto Fórmula do Resultado. E talvez você não saiba, mas esse Instituto Fórmula do Resultado saiu desse livro. Esse livro, sabe? Ele tem o nome de Fórmula do Resultado, porque era um treinamento que a gente dava esse treinamento e nós fomos conseguindo os nossos cases de sucesso e criamos esse livro, compactamos todo o estudo, que era um estudo bem maior e tal, e compactamos e virou esse livro que chama Fórmula do Resultado. E o que fala esse livro, né? Esse livro é uma série, nós transferimos uma série de estudos, uma série de sessões de coach de pessoas que precisavam dar um up na sua carreira, dar um up na sua vida, de pessoas que precisavam dar uma sequência na sua vida e elas não estavam conseguindo. Nisso nós criamos um roteiro de ferramentas que auxiliam as pessoas a chegarem, né, no propósito delas. Nós fizemos esse livro chamado Fórmula do Resultado. Esse livro ele estava disponível físico, hoje ele já não está mais. Para isso, nós estamos dispondo ele só hoje como e-book, tá? E nós estamos com um preço promocional desse livro lá no Hotmart. Eu vou deixar no final um link para você copiar e já entrar direto nele, né? Então, eu vou te dar um resumo mais ou menos da obra em um outro vídeo, mas esse eu quero te falar como você pode alterar um pouco a sua vida independente desse livro. Claro que com ele facilita um pouco. Então vamos lá para você entender do que eu estou falando. Sabe, a pior dificuldade que um homem tem é enfrentar os obstáculos. Tem o Jerônimo Temel, ele sempre, eu não sei se a frase é dele, mas ele sempre fala assim, o meu mundo, toda frase devia começar com o meu mundo, no meu mundo. Eu vejo as coisas desse jeito. Por quê? Porque é onde você vê, onde você convive, onde você tem o foco, aí é o seu mundo. Se você olha para o mundo e acha que todo mundo é desonesto, então você começa a trabalhar com todo mundo como se todo mundo fosse desonesto. Se você trabalha pensando que todo político é desonesto, quando você tiver que falar com um político, você vai já cheio de artimanhas ali para passar ele para trás, porque na sua cabeça ele vai te passar para trás, né? Então, assim, é no meu mundo, é como eu enxergo as coisas. A partir de como eu enxergo as coisas, aí as coisas tomam um certo direcionamento, né? Então, como eu passar nos obstáculos, né? E em todas as coisas que eu estou fazendo, como eu passar e sair do outro lado como vencedor, em tudo. Na minha vida pessoal, na minha vida profissional, cotidiana. Sabe, a melhor coisa a você entender, que você precisa de entender, é que a sabedoria é o princípio, né, de todas as coisas. Se você soubesse como se realizar no casamento, você teria um casamento totalmente realizado. Se tem alguma coisa no seu casamento, na sua área financeira, em tudo que você faz que não está dando certo, possivelmente você não conhece ou tem algo ali que você ainda não tem sabedoria para isso, que você ainda não tem ciência. Eu posso até trocar sabedoria por ciência. Você talvez não tenha ciência de como fazer. E sem essa ciência de como fazer, você acaba fazendo da forma que você imagina que esteja certo. Claro que a gente tem muita coisa que a gente sabe, mas tem muita coisa que a gente realmente não sabe. E eu quero basear todas as coisas, né, como está escrito aqui, vamos basear esse estudo em uma palavra, sabe, chamada foco, para mostrar que tudo que você olha, ele expande. Para você entender isso, é simples. Imagina você que tem uma montanha muito grande. Tendo uma montanha muito grande, quando o escalador olha para ela, ele vê um objetivo. Quando eu, uma pessoa comum, estou andando de bicicleta, eu faço trilha e vejo uma montanha muito grande, eu dificilmente vou encarar, porque
ela, para eu subir de ciclista, né, como ciclista, eu não vou dar conta. Então depende de como você vê e depende das suas expertises, depende muito desse tipo de coisa, entendeu? Então vamos lá para você entender. Olha aqui, ó, seja você mesmo a alteração, tá? Como eu disse, no seu mundo, é você que vê o seu mundo do jeito que você quer ver. Tá, uma imagem é só uma imagem, um obstáculo é só um obstáculo, e um pensamento é só um pensamento. E você pode mudar tudo através do pensamento. Você olha para o obstáculo e você tem um pensamento. Esse obstáculo aí é muito pequeno para mim. Ou então você olha e fala assim, tem um pensamento e esse obstáculo é intransponível. Quando você tem esse pensamento, logo ele gera um sentimento. Então tudo depende de como você vê o seu mundo. Se você estiver bem pessimista, provavelmente o obstáculo fica um pouco maior do que quando você não está tão pessimista, tá? Então, como e o que você quer ver? Isso é o grande diferencial, né? Porque a partir de como você vê as coisas, de como seus olhos veem as coisas, ele toma uma dimensão ou um tamanho ou uma dificuldade, às vezes maior ou menor. Se eu olho para um obstáculo, para um lutador de peso pesado, né? Um boxeador, sei lá, ele olha para um peso pesado, mas ele olha para ele no espelho e fala, eu também sou de peso pesado. Agora, se eu sou peso pena e olho para o cara que é peso pesado, aí, sabe, eu preciso de ver as minhas expertises, as minhas habilidades, para ver se eu posso fazer isso, eu fraciono o meu objetivo, tá? Porque eu tenho que ter uma missão, tá? Eu tenho que ter uma missão. E o meu objetivo pode ser fracionado para pegar, né? Eu não vou sair e correr 10.000 metros em 9 segundos, né? Dificilmente. Mas eu posso fracionar, começar a correr 50 metros, 100, 200, 500, 2.000, e aí uma hora eu chego. Pelo menos consigo fazer os 10.000, talvez não nesse período, né? Não nesse tempo. Então, você precisa colocar na sua cabeça, e eu também, que tudo depende de como eu vejo as coisas. Tudo depende de como os seus olhos, não é o olho do outro. Não é o que o professor falou, olha, é muito fácil, você pula de cima da mangueira, sabe? E lá embaixo vai ter um colchão. Será mesmo? Alguém colocou o colchão lá dentro? Então depende de como você vê isso. Sabe, se o seu professor ele faz isso, ele pula lá de cima, de repente ele já conseguiu alguém que pôs o colchão lá embaixo. Entendeu? Talvez você ainda não tenha conseguido esse tipo de coisa. Claro que eu estou falando isso de forma fictícia, né? Mas tem que ver toda uma certa circunstância das suas habilidades. Ela, e como você vê isso, é que muda todas as coisas. Entende? A diferença, eu vou te mostrar aqui, olha, a diferença da água que rega, tá? E uma cachoeira é só a intensidade da força que é colocada e o volume da água, tá? O que você alimenta, tem os ditados, né? Se você tiver 2 lobos, um lobo bom e um lobo mau, o que alimenta é o que cresce, tá? O que você coloca força, o que você coloca intensidade, isso vai crescer. E o que você não coloca intensidade, ele vai diminuindo de volume, é claro. Então, se eu quero passar de fase, se eu quero dar um up na minha carreira, dar um up no meu casamento, dar um up na minha vida financeira, eu tenho que buscar onde eu estou, de alguma forma, falhando. E é aí que você vai encontrar nesse livro, Fórmula do Resultado, tem algumas ferramentas que podem te ajudar nisso. Você colocar a força no local ideal, no local determinado. Está entendendo? Então, espera aí. Tudo isso é só técnica, é só isso? Não, vamos pegar essa parte de uma poesia, né, de Gustave Flaubert, que diz, ó, não há uma partícula de vida que não carregue poesia em si. O que ele quer dizer com isso? Tá, se você prestar bastante atenção na vida, a vida não é só carregar pedra, quebrar pedra. A vida também é todo um planejamento que você faz, é tudo uma estrutura
baseado em algo que não é tão pesado, porque se for tão pesado, de repente é necessário que você reveja, planeje. Vai lá, se você conhece, no livro lá também tem a matriz de Eisenhower, divide a sua vida do que é importante, o que é necessário, faça só isso, sabe? Transforme as coisas de forma prática. Não adianta, a teoria não vai te levar a lugar nenhum. Muita gente tem muita teoria e você olha para a vida dele e está um caos, está uma bagunça. Por quê? Porque ele sabe tudo, mas ele não sabe colocar da forma que devia ser colocado. Tá certo? Vamos lá. Se eu entendo, eu gostaria de mostrar isso daqui para você. Tá, se eu entendo que eu tenho nas minhas mãos, a minha vida, se eu não dependo dos outros, não é ninguém que vai dizer como é que eu vou fazer. Por quê? Porque a minha vida está sendo escrita por mim. Você escolhe o que você quer escrever. A sua vida é isso, um livro, tá vendo? Um livro é sem nenhuma inscrição ali. É você que vai escrever a sua vida. Se você deixar essa responsabilidade para os outros, você vai ser só um coadjuvante. Sabe, você nunca vai ser o autor principal da sua vida. O ator principal de qualquer filme, ele decide, tá? Ele decide como que vai ser, não é assim? Então, e eu te pergunto, quando é que você vai ser o ator principal da sua vida? Tome as rédeas da sua vida. É muito mais fácil, vai ser muito mais fácil. Dizer não, às vezes, é muito mais saboroso, sabe? E traz melhores resultados do que dizer sim sempre. Que vida que você quer escrever? Isso só tem um jeito de você escrever. Você escreve hoje o que você quer hoje e amanhã e tudo. Dentro desse planejamento, a única coisa que você pode escrever é o hoje. Entende? Vamos lá, com certeza, tinha um cara, eu gosto muito desse cara, eu vou até colocar aqui, porque tinha um cara chamado José. Esse José, quem lê a Bíblia, ele sabe quem é esse José. Esse José foi vendido pelos irmãos, foi preso, sabe, mas um dia ele descobriu que ele era um sonhador. Por que tudo que aconteceu na vida dele, de ruim e de bom, influenciou através do sonho dele? Ele contou para os irmãos que ele tinha um sonho, e no sonho todos os irmãos estavam reverenciando ele. O que aconteceu? Por causa disso, os irmãos dele venderam ele. E ele foi parar na casa do Potifar, que era um líder, um governador. E esse cara começou, né? Ele foi para lá como escravo, porque foi vendido como escravo. Só que ele chegou lá e ele, por causa dos sonhos dele, todo mundo começou a olhar para ele diferente. Mas esse cara só mudou de fase, só deu um up na vida dele, quando ele descobriu que, além de sonhar, ele também tinha sabedoria, tinha um potencial para desvendar, para saber, para contar para as pessoas que sonhavam também, como elas poderiam tirar proveito do que elas sonhavam. Então, peraí, até então ele era só um sonhador e o olho dele era cheio de escamas, por isso ele só via o quê? Ele só via o sonho, mas ele não sabia como dar um up nisso que ele sabia, né? Tudo isso porque ele não tinha sabedoria, ele não tinha ciência, ele não tinha conhecimento. A partir da hora que ele potencializou, sabe, o conhecimento, a sabedoria de tudo isso, ele virou a segunda peça do governador, só tinha o governador acima dele. E a história é muito grande, não dá para contar assim. Mas você só vai deixar de ser sonhador quando você potencializar a realização dos seus sonhos. É isso que eu quero dizer para você. Vamos lá, os sonhos. Eu quero continuar aqui, tudo colorido, né? Às vezes os sonhos são mais sábios que o despertar. Então o que acontece? A pessoa que só vive sonhando, ela está ali como alguém que dorme, sabe? Ele está lá, ele é alguém que dorme. Então, como alguém que está dormindo pode executar alguma coisa? Você só pode executar qualquer coisa se você despertar. Então, às vezes, as pessoas ficam só lá quietas, sonhando. Eu nem gosto muito desse autor aqui, nem sou muito favorito disso aí, não. Só que tem um detalhe. Esta frase é muito boa. Por quê? Porque se você continuar sonhando,
tá? Se você não despertar, tudo continua sonho. Se você despertar, de repente, vira realidade, tá bom? Vamos lá, então. O que mais que eu poderia falar para você? Olha, eu estou passando uma série de frases para você ver que não é só o que eu falo, não é só o livro, não é só isso, mas o livro vai servir para você como um norte, para você saber como colocar, potencializar essas coisas. Olha aqui, ó. Só podemos ver um pouco do futuro, mas é o suficiente para perceber que há muito a fazer. Peraí, excesso de futuro, ele dá ansiedade, tá? Excesso de futuro dá crise de ansiedade, dá problema de ansiedade, psicossomático, essas doenças todas aí. Mas excesso de passado também é ruim. Por quê? O excesso de passado é uma coisa que você já passou por ele já passou pela tua vida. E aí um causa estresse e o outro causa ansiedade. Se você viver só pelo que você já fez ou não conseguiu, você vai ficar estressado. Mas se você ficar só com o olho no futuro, você só vai ser mais um ansioso. Tá? Essa frase do Alan Turing é muito boa com isso. Tá? Também, presta atenção, muita atenção nisso aqui. Ó. Essa da Mayara Ângelo eu acho que o ponto fundamental, a alavanca que você precisa. Olha, se você sempre está tentando ser normal, nunca saberá quão incrível poderá ser. Presta atenção. Se você é a média, lembra disso, você sempre é a média das 5 pessoas que convivem com você. Tá, se você convive só com pegador de frango, eu não sei onde é que região que você mora, mas tem região que tem muito frigorífico de frango. Então o pegador de frango é aquele cara que está ali pegando o frango para colocar lá para o frigorífico, 2 meses depois ele está cheirando frango. Tá? Então se você ficar só junto com o pegador de frango, uma hora você começa a ter o cheiro do pegador de frango. Tá? O pegador de frango, você está a 4 metros dele, você sente o cheiro dele 2 dias depois que ele está de férias. É um negócio incrível. Você está entendendo? Então o que você vai ser? Você vai ser só um normal? Você vai ser só a média de todo mundo que está junto com você? Ou você vai assumir, né, a sua própria vida e vai deixar de ser coadjuvante? Né? Isso é incrível quando você consegue ter um olho do que você é e deixa de ter o olho do que é normal. Vamos lá, mais um. Olha, o Martin Luther King Jr., ele foi um pastor, um líder, sabe, nos Estados Unidos, um pastor negro. Ele era um ativista dos direitos humanos. E só que eu não gosto muito desse ativismo de direitos humanos, mas esse cara, ele tinha uma ideia dentro do que pode ser feito, dentro do respeito ao ser humano. E ele dizia o seguinte, ó, se não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, engatinhe. Mas o que quer que você faça, continue seguindo em frente. Isso quer dizer o quê? O foco. Vamos voltar lá no primeiro tópico nosso? O foco. O foco é aquilo que você olha, você tem que ter foco. Eu estou falando de foco de lente, não daquilo que eu quero chegar, onde é que eu quero chegar. Se eu estou olhando para aquilo e aquilo é o meu objetivo, eu posso estar andando devagar ou correndo. Se eu não tirar o olho dali, eu vou chegar no meu objetivo. Entendeu? Eu gostaria que você, né, pudesse nos ajudar. Tá? Porque essa é uma frase do meu livro. Ó. A diferença entre a conquista e a derrota não está na forma que foram feitas as coisas, e sim na motivação. Se você tiver uma motivação errada, independente do que você está fazendo, tá? Se você estiver dando flores, mas com a motivação errada, provavelmente não vai te render nada. Entendeu? Então vamos lá, e eu queria que você se inscrevesse no nosso canal, você copiasse esse link, sabe? Copia esse link, se inscreve no nosso canal de YouTube, se inscreve, ative o sino para você receber estudos como esse.
E vai lá também, nos ajude, vê lá esse livro, se ajuda, porque esse livro já mudou a vida de muita gente. Provavelmente vai mudar a sua. Tá bom? Eu te espero lá dentro e que você tenha um bom proveito dentro desse canal, porque é isso que eu estou fazendo. E é para isso que todo o esforço que está sendo lançado sobre todas essas coisas. Muito obrigado. Eu te espero lá dentro do livro.